Sejam bem-vindos para mais um episódio de Conversa com Lila. E hoje eu tenho a honra de ser recebida pelo comandante Souza Gomes, capitão dos Portos da Bahia. Estou muito agradecida por estar aqui com você. Quem me conhece sabe que por volta de um ano eu sofri um naufrágio aqui na Baía de Todos os Santos. E se não fosse a Capitania dos Portos, eu talvez não estaria aqui para contar essa história. Então, eu gostaria de saber das autoridades da Marinha do Brasil, a Capitania, como aconteceu, como foi esse resgate conosco naquele dia 23 de janeiro de 2025. Bom, o fluxo de informações, felizmente, ele ocorreu de forma bastante rápida, e isso é muito importante em qualquer sinistro que ocorra, para que as atividades que cabem à Marinha do Brasil, elas sejam tomadas da forma mais rápida possível. Então, houve a comunicação tanto com o canal 185, que é um canal de emergências, como também com contatos na própria Capitania dos Portos, de pessoas conhecidas, passando a situação, passando a localização. Isso permitiu uma ação mais imediata de enviarmos uma embarcação até a posição que havia sido mandada para nós. Informada, né? Isso, informada para nós. Mas, paralelamente, houve também o acionamento do plano de apoio mútuo, e com isso, né, o próprio sistema Ferryboat ele foi comunicado da posição que havia ocorrido o sinistro, e havendo uma embarcação próxima, como havia, o ferryboat ele se desviou da sua rota para poder fazer o resgate. E, felizmente, mesmo sendo à noite, que é um fator de dificuldade, tudo ocorreu a contento e todos foram resgatados sem ferimentos, que é o mais importante, graças a Deus. Graças a Deus, senão eu não estaria hoje aqui para contar a história, e eu agradeço muito. Gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória aqui na Marinha da Bahia. Bom, em primeiro lugar, a honra é minha de recebê-los aqui e poder falar um pouquinho sobre a Capitania dos Portos da Bahia. Então, a minha trajetória aqui na Bahia, né, ela começou até antes de eu entrar na Marinha, por ser soteropolitano, e eu estudei aqui em Salvador até completar o meu ensino médio. Daqui parti direto para a Escola Naval, no ano de 1998, segui a carreira de aviador naval dentro da Marinha do Brasil, fiz diversas missões também, das mais variadas, e tive a sorte e a honra de ser selecionado para ser capitão dos portos da Bahia e poder comandar uma organização militar dentro da minha terra natal. Então, assumi a capitania dos portos em 17 de janeiro do ano passado, e a trajetória ela vem sendo marcada por uma série de desafios que a função exerce, mas também por uma possibilidade de crescimento profissional e pessoal muito grande, e principalmente essa interação maior que a Capitania dos Portos tem com a sociedade, que acaba sendo um diferencial nesse tipo de organização militar em relação àquilo que a gente já vem desenvolvendo na Marinha. Então, esse maior relacionamento com o público, ele traz para a gente um ganho profissional e pessoal muito grande. A possibilidade de conhecer pessoas também muito queridas. E no meu caso do naufrágio, eu tive a sorte de, naquele momento, o sinal do celular estava funcionando e a embarcação estava naufragando, e eu liguei para meu marido imediatamente para ele pedir um socorro. Ele me localizou, mandou para vocês, para as autoridades, várias autoridades, aquele local onde eu estava precisamente, porque ele tem como fazer essa pesquisa através do meu celular, e nós fomos resgatados, graças a Deus, com vida. E eu queria saber, se eu não tivesse tido essa sorte dele, de Daniel, fazer essa localização com tanta precisão, como que seria esse resgate? A precisão ela é importante, porque ela garante uma ação mais rápida, uma ação mais eficiente e uma probabilidade maior de sucesso na realização de resgate. Então, nós sempre recomendamos que as pessoas vão para o mar com um celular, com pelo menos um percentual considerável, né, de bateria. E, enfim, no caso de emergência, de ocorrência de qualquer situação, de sinistro, que possa reportar o mais rápido possível a sua posição. Caso não houvesse essa posição tão precisa, nós trabalhamos com a posição estimada. Em sendo uma posição estimada, há um grau de imprecisão com relação
a localização real, mas essa Com localização certeza. estimada ela já é importante para nós também. E é por isso que nós incentivamos, além do porte do celular, que o comandante ele registre a sua rota no aplicativo Naviseg, que permite, de tempos em tempos, a uma certa periodicidade, uma atualização da posição da embarcação. Então, na pior das hipóteses com o Naviseg, nós vamos saber de onde a pessoa saiu e para onde a pessoa está indo. Isso já é uma informação de grande valia para aqueles que vão prestar o resgate. Então, quanto mais precisa for a informação que chegar a nós, melhor, mas nós trabalhamos também com uma posição estimada, relembrando que, mais uma vez, a importância da utilização do aplicativo Naviseg por parte do comandante, registrar, avisar ao seu iate clube, ao seu clube náutico, à sua marina, da sua saída, o horário de chegada, o horário de regresso, importante. porque eles também são fontes de informação para que nós consigamos realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Facilitar o nosso trabalho, né? lógico. E aumentar a probabilidade de sucesso no resgate. De sucesso. Nosso resgate foi um resgate, graças a Deus, a competência de todos vocês foi rápida, por volta de 1 hora. O tripulante, ele imediatamente soltou um sinalizador. Em 3 minutos, a nossa embarcação afundou, né? Como vocês falam, naufrágio. Naufragou. E nós pulamos do mar com colete. Ele teve também assim, a rapidez de dar uma corda para amarrar nós 3, éramos 3, né? A dona da embarcação, ele e eu, que era convidada. E aí tivemos essa, assim, agradecida ao ferryboat que conseguiu nos resgatar. E assim, o seu relato ele é muito importante porque ele é basicamente um manual daquilo que o comandante da embarcação precisa fazer no caso da ocorrência de um sinistro. Então, Sim. As ações que ele tomou são todas corretas, todos de colete, a preocupação em manter todos juntos. Com a corda. Então, para que não haja essa separação, que todos conseguissem se manter juntos. A proficiência no uso do pirotécnico, do sinalizador. Sim. Então, foi uma ação bastante eficiente no momento de sinistro, que a gente sabe que o nível de tensão aumenta. Por mais experiente que seja o comandante, muitas vezes temos pessoas ali que talvez não tenham tanta familiaridade com o mar, e o pânico é normal, o mar não é o nosso habitat natural. O medo cresce, o pânico cresce, mas a ação dele foi uma ação, pela descrição, correta em todos os sentidos, em tendo havido ali esse sinistro. Eu sou uma mulher de muita fé, e naquele momento eu sempre digo que tudo, né, foi favorável para nos ajudar, porque era noite, 7h30 da noite, não tinha uma lua cheia, uma estrela no céu, e quando nós pulamos, eu consegui pegar uma almofada para colocar meu braço para segurar o celular, né? Tive a sorte que o meu celular era um celular que tinha 5 dias de comprado, e ele estava com a bateria, como diz assim o baiano, tinindo, e aquela luz permaneceu acesa por todo o tempo, acredito até, queria até saber de vocês, que aquela luz deve ter dado um norte para o ferryboat, porque ela ficou acesa o tempo todo. E eu digo com a minha fé que foi a luz de Deus, porque muito tempo um celular, porém novo, mas com aquela luz acesa, e eu rezava muito e pedia a Deus para nos salvar. Então, isso é uma coisa que eu digo. E curiosidade, o ferryboat, ele viu o tempo todo o meu celular, a luz do celular? O ferryboat, obviamente, o comandante ele vai ter uma distância porque máxima. Ele foi convocado por vocês para nos... Isso, é isso? De acordo com a posição que nós passamos, mas qualquer tipo de iluminação, seja pelo pirotécnico que o comandante da embarcação, que o marinheiro utilizou, seja pelo celular, tá? Isso obviamente pode ser um ponto de apoio para aquele que vai realizar o resgate. Afinal de contas, não é natural a gente ter uma luz artificial no meio do mar. No fim do poço. Exatamente, né? No meio do mar. Então, obviamente que isso ajuda bastante. Eu não sei te dizer qual é a distância máxima que ele detectou, mas certamente ajudou, no né? monitoramento dele ajudou na localização ali dos náufragos. Quando o ferryboat estava vindo na nossa direção, ali foi a segunda morte. Eu pensei, nós 3, que o ferryboat ia nos atropelar e tudo. E aí o tripulante gritou, ele está nos ouvindo, ele está nos vendo.
E nós três conseguimos, a minha amiga, a dona da embarcação também, levantou o celular dela, e eu acho que isso ajudou bastante. Teve, assim, a competência de vocês, graças a Deus que estava ali a posta, mas também a luz de Deus. Comandante, estamos em pleno verão, e claro que o movimento é muito maior agora, né? Então, se há muita embarcação, com certeza vai ter mais incidentes, acidentes. E eu gostaria que você dissesse aqui para as pessoas quais os cuidados que devem ser redobrados nesse período de movimentação e de verão aqui na Baía de Todos os Santos. Bom, são diversas dicas, como você mesmo frisou, você tem um aumento, nós temos um aumento muito grande da movimentação náutica aqui na Baía de Todos os Santos, o que é desejável pela característica e pelo DNA marítimo que o baiano tem. Dessa beleza. Dessa beleza toda, mas a gente sabe que a ocorrência do acidente ela é composta basicamente de duas coisas muito simples, que é o tempo de exposição e a probabilidade de ocorrência. Se a gente tem muito mais embarcações no mar, a probabilidade de ocorrência de algum tipo de incidente ou acidente, ela também aumenta. E pelo fato de aumentar, óbvio que também o alerta daquele que se faz ao mar precisa aumentar igualmente. Então tem uma série de medidas que podem ser tomadas no sentido de mitigar essa probabilidade de ocorrência de algum incidente ou acidente. Com relação à embarcação, basicamente é verificar toda a sua documentação, verificar se os cartões de manutenção eles estão sendo cumpridos. A pessoa que for conduzir a embarcação, que ela seja habilitada para aquele tipo de embarcação, que ela navegue dentro da área para a qual ela está homologada a navegar. Então, tem uma série de medidas. Com relação ao condutor, principalmente não beba se for conduzir. Caso beba, passe a condução para alguém habilitado que não tenha consumido bebidas alcoólicas. Exatamente. Isso. E também a gente fala muito das embarcações de esporte e recreio, mas nós temos também um aumento muito grande da parte também do turismo náutico, faz parte do esporte e recreio também. Aumento também no fluxo de transporte passageiros, principalmente de turistas, por exemplo, na região do Baixo Sul, na região do Morro de São Paulo. Então, que as pessoas elas tenham atenção também e sejam também apoiadores nossos da Marinha do Brasil em reportar qualquer situação que seja suspeita ao seu ponto de vista, como, por exemplo, lotação de embarcação, alguma condição que se verifique que não está adequada. Caso seja negado algum tipo de informação, como, por exemplo, os equipamentos de salvatagem, como o colete salva-vidas. Então, tudo isso precisa ser de atenção. Então, assim, existe uma quantidade muito grande de ações que podem ser tomadas por pessoas diferentes, seja pelo dono da embarcação, seja pelo condutor da embarcação, seja pelo turista, seja pelo usuário de um sistema de transporte hidroviário. Então, a atenção ela precisa ser conjunta, né? Somar forças com a autoridade marítima para que a gente consiga manter a navegação dentro da nossa área num nível de segurança aceitável. Aceitável, máxima, né? E para quem não atende essas recomendações, qual o tipo de punição que tem para eles? Sim, as punições elas estão previstas, né, as infrações da Lei de Segurança de Tráfego Aquaviário, e elas podem variar, desde uma notificação, o caso, obviamente, ele vai ser ampliado, apurado, conforme a prestação de informações que o notificado vai prestar junto à Capitania do Esporte. Essa notificação ela pode virar um auto de infração. Tá? O auto de infração ele pode resultar em multa, a multa varia de cerca de R$40 até mais de R$3.000, dependendo da gravidade e do tipo de infração que foi cometida. E de maneira imediata, numa atividade, por exemplo, de inspeção naval, a depender também do tipo de infração que esteja sendo cometida, a embarcação ela pode ser retirada de tráfego, ela pode ser impedida de suspender, ela pode ser até apreendida. Então, são essas basicamente as infrações, o tipo de punição que estão previstos. Aqui no estado da Bahia, eu acho importante falar que a gente está tratando basicamente aqui do nosso estado. Nós temos números bastante significativos de inspeção naval. Então, em termos estatísticos, eu acho que é bastante importante, entre 5% e 7% das embarcações que são abordadas pela Capitania do Esporte são notificadas, tá?
Imagina. E em torno ali de 1% é retirada de tráfego ou apreendida. Então, aparentemente é um número que talvez não chame muita atenção, apenas 1%, mas se a gente considerar uma média de cerca de 20 mil embarcações que são abordadas todos os anos, então dá para ver que um Acaba número... sendo importante, né? Exatamente, acaba sendo importante e que talvez em termos estatísticos isso não chame muita atenção, mas em termos absolutos, a quantidade de infrações ela ainda é muito alta. E essa quantidade de infrações ela reflete, obviamente, na sensação de segurança. Então, a nossa atuação ela se pauta basicamente nisso, da gente reduzir o número de infrações que são cometidas pelas pessoas no mar. E uma pergunta muito importante também, que para nós usuários, qual é a responsabilidade que temos para alugar uma lancha ou ir a convite de alguém? Para quem não tem lancha, né? Tem que ter também uma responsabilidade, um cuidado. O que vocês assim diria para a gente para ficar alerta e cuidadosa com isso? Eu acho importante me dirigir nesse momento muito mais para a pessoa que é leiga, que não tem, e nem tem obrigação de conhecer Exatamente todos um os convidado, detalhes né? da Lei de Segurança de Tráfego Aquaviário. Então, para aquela pessoa leiga que vai fazer, por exemplo, o aluguel de uma embarcação para sair com seus amigos, sua família, no final de semana para um determinado passeio, é importante verificar as condições da embarcação, verificar se o condutor ele é habilitado para aquele tipo de embarcação. Isso pode ser solicitado e o condutor é obrigado a mostrar se os equipamentos de salvatagem, por exemplo, colete salva-vidas, eles estão em posição visível e de fácil alcance por todos. E talvez um ponto que o leigo não tenha, não chame muita atenção do leigo, mas que é de extrema importância, é quando a gente recebe algum tipo de denúncia, Sim. Se a embarcação é inscrita. Se ela tem pelo menos um número de inscrição. Porque com o número de inscrição nós conseguimos identificar exatamente qual a embarcação, conseguimos identificar o proprietário e qualquer inconformidade, qualquer coisa que haja de errado com aquela embarcação. E se confirmando, exatamente, né? e se confirmando, de repente, uma denúncia que a gente receba do próprio usuário, isso nos permite já lavrar uma notificação para que o proprietário preste esclarecimento junto à Capitania do Esporte e que isso possa se transformar no auto de infração. Além dessa fiscalização, eu sei que vocês fazem uma campanha chamada Legal no Mar. Eu gostaria de saber um pouco mais e que as pessoas também conheçam um pouco dessa campanha. Bom, uma campanha que completou 30 anos e a gente, com muito orgulho, eu como soteropolitano, como baiano, fico muito orgulhoso de dizer que é uma campanha que nasceu e é exclusiva aqui do estado da Bahia e que ela vem crescendo a cada ano. A cada ano ela vem ficando melhor, com maior aderência e nós contamos com isso, com o apoio de artistas que cedem gentilmente, gratuitamente a sua imagem para que haja a divulgação de mensagens que são importantes. Essas mensagens elas são veiculadas também em rede de televisão e, além disso, tem as ações concretas que nós atuamos em termos de educação. Enquanto a campanha Navegue Seguro ela é voltada especificamente para a fiscalização, a campanha Legal no Mar ela é voltada para a educação e para a prevenção. Então, nós ficamos muito orgulhosos de conseguir conduzir essas duas campanhas de forma paralela, ou seja, promovendo muitas vezes em localidades, exatamente, campanhas educativas, muitas vezes em localidades que as pessoas têm pouco acesso à informação, nós temos condições de estarmos ali presentes, mas também a campanha ela vai desde dessas pessoas que têm pouco acesso, que têm um pouco mais de dificuldade de acesso à informação, até as pessoas que efetivamente têm uma condição muito melhor. Então, ela abrange até aquelas que vivem no mar. Exatamente, até aquelas que vivem no mar. Então, vivem no mar e vivem do mar. Do mar. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso desse espectro amplo que nós temos de, entre aspas, clientes da campanha Legal no Mar. E contamos sempre com o apoio de todos, sempre pedimos para que mais e mais personalidades aqui do estado da Bahia possam contribuir com a campanha para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas. A capilaridade de um artista é muito grande. Como, por exemplo, o Buja, como o Bel Marques, que já fez a campanha, como Ivete Sangalo, que já participou da campanha, como Gilberto Gil, que participou da campanha, como Sidney Magal, que já participou da campanha. Olha. Então, essa capilaridade do artista ela é muito grande. E a gente precisa disso como um ponto de apoio para poder disseminar essa mensagem
da segurança. Então, o que nós prezamos bastante e agradecemos é esse apoio, mas nós solicitamos sempre que mais e mais pessoas possam... pessoas, artistas, Exatamente. influenciadores, formadores de opinião. Formadores de opinião, tudo. Não apenas artistas, né, obviamente, formadores de opinião também, que contribuam conosco. É uma campanha muito bonita, é uma campanha educativa, uma campanha que atinge a todos do amplo espectro de pessoas que têm o mar como seu meio de sobrevivência ou como seu meio de lazer, e voltada, obviamente, para a questão da segurança da navegação. Quanto mais pessoas se engajarem na campanha Legal no Mar, mais pessoas serão também atingidas pela mensagem da campanha, e nós acreditamos fielmente que podemos melhorar ainda mais os índices de segurança da navegação quando essas regras são observadas. Então, que esse apelo chegue, né, a muitas outras pessoas. Isso. Eu quero agradecer a disponibilidade de tempo, com tanto carinho e generosidade, e principalmente da sua equipe, da tripulação, da Capitania dos Portos aqui da Bahia, porque eu sou a prova viva disso, da eficiência de vocês. Obrigada.